Boa noite, pessoal. Vamos retornar aqui às atividades normais, né? Já que na semana passada não tivemos aula por motivos de saúde, né? Mas hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós iniciamos na semana retrasada, né? Que foi AVE, acidente vascular encefálico. E aí eu vou continuar o conteúdo daquela mesma forma, naquela mesma metodologia. Se surgir alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando. Algumas pessoas me pediram o link lá do Telegram, né? Eu não consegui colocar o link lá no meu Instagram para que vocês conseguissem logar direto no grupo. Mas algumas pessoas me mandaram mensagem, né, no privado. E aí eu tô adicionando as pessoas aos poucos. Eu sugiro que vocês repassem, né, esse link lá do grupo para o pessoal da turma de vocês, para que as pessoas consigam ir ingressando e fique melhor e facilite o trabalho. Sobre a questão do material, né, eu criei um e-mail para poder disponibilizar o material. Aí o que acontece? Não sei quem foi, aí foi lá e apagou os conteúdos. Aí fica complicado, né? Porque eu já crio um grupo, já crio um e-mail para facilitar a vida de vocês. E aí vai o camarada e apaga o conteúdo. Né? Mesmo assim, eu vou me comprometer de, até o final da semana, pelo menos, tentar colocar lá o conteúdo de novo. E eu peço encarecidamente que ninguém apague esses conteúdos, porque fica difícil dessa forma, né? A gente tentar fazer algo pelo bem, e aí vai lá a pessoa e apaga, e, enfim, complicado. Mas, semana passada, nós estávamos conversando, né, sobre algumas perguntas que surgiram, né, sobre o AVE, e aí eu prometo que hoje eu vou responder. E ao final dessa aula também a gente vai fazer a atividade, tá? Só um momento que eu estou enviando o slide aqui. Estou tentando só enviar o material aqui, porque hoje o sistema tá complicado. Só um momento, gente. Alguém me manda mensagem aí no Instagram, só para mim ter a certeza de que esse slide tá aparecendo para vocês. Por gentileza. Alguém se manifeste aí me falando se tá aparecendo. Estou aguardando alguém que me fale. Ah, tava aparecendo, né? Só um minuto aqui, vamos lá.
Pronto, então já que tá aparecendo. Pronto, fechou. Então vamos lá, a gente tinha concluído nessa parte, basicamente, né, sobre os tipos de AVE. Deixa eu só sair aqui, porque se eu for dar trela para vocês no WhatsApp, a gente não dá aula, né? Senão a gente só conversa. Deixa eu só abrir aqui o material aqui no meu celular. Pronto, e aí a gente tinha falado, né, sobre o AVE isquêmico tromboembólico, né, causados por trombo, e aí eu tinha chegado a comentar com vocês sobre essa imagem, né? Aqui na imagem de cima a gente tem um vaso livre, né, livre de trombos. A gente tem aqui na mesma imagem um trombo causando obstrução parcial, e aí a gente tem aqui na terceira um trombo causando a oclusão total do vaso, né? Então, isquemia, ela é relacionada a isso, né? A oclusão desse vaso, onde vai impedir o fluxo sanguíneo. Aí a gente tem os AVIs de pequenos vasos, né, que são os AVIs que atingem as lacunas, ou seja, isso representa 20% dos AVEs isquêmicos que a gente tem. Isso é ocasionado pela oclusão das arteríolas, né, porque como vocês sabem, a gente tem artérias, veias, arteríolas, então são os vasos de pequenos calibres. Mas mesmo assim, mesmo com a oclusão desses pequenos vasos, ainda pode acontecer um AVE, né, um acidente vascular encefálico, ocasionado pela não passagem do fluxo sanguíneo nesses vasos. São lesões de pequeno tamanho, né, de 3 a 20 mililitros. Alguns, as anormalidades vasculares locais ou pequenos êmbolos nesses locais, né, nas arteríolas. Como é que desenvolve, né, o AVE isquêmico? Tem um monte de gente me mandando. Gente, não me mandem mensagem na hora da aula que eu não vou responder, tá? Por enquanto, não. Então, há uma flutuação dos sintomas no AVE, né? Se cessar os sintomas de até 2 horas, a gente tem um acidente isquêmico transitório. O que seria isso? Aquilo que eu falei na aula passada para vocês. Né? Quando a gente tem um acidente vascular em que ele não se permeia por mais de 24 horas, então a gente tem um acidente isquêmico transitório, que geralmente esses sintomas eles vão cessar até as 2 horas, né? Até 2 horas de sintomas. Como é que seria esse cessar dos sintomas? Dissolução do êmbolo, diminuição dos vasoespasmos, que como eu falei para vocês, o vasoespasmo seria a vasoconstricção do vaso, né? Então esse vasoespasmo ele pode diminuir, e assim, se a gente tem uma diminuição do vasoespasmo, ou seja, a diminuição da vasoconstricção, a gente tem a passagem de sangue, pelo menos, tida basicamente, normalmente e novamente. Secundariamente, né, o fluxo colateral. Os déficits chegam ao platô ou aumentam, esses déficits de fluxo sanguíneo. Persistência por mais de 2 horas, né, se esse AVE persistir por mais de 2 horas, a gente tem uma destruição tecidual dos tecidos, né? Quais seriam as causas do AVCI? Que ou AVC ou AVE, tanto faz, né, gente? Ou acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico. Mas é aquela coisa, né? A gente passou a denominar como AVE pela questão de não atingir somente o cérebro, né? Mas toda a região que percorre o encéfalo. Isso pode ser acometido pela aterosclerose, né? Através de uma trombose mural. Essa trombose, ela está relacionada, né, às artérias cardíacas, então seria uma trombose relacionada aos músculos cardíacos. Ulceração ou ruptura de placa, né, da aterosclerose, que seria essa placa de aterosclerose? Acúmulo de gordura, né, na parede do vaso, e aí essa placa ela se desprende e aí acaba gerando um trombo, né? Então, aí isso vai causar essa aterosclerose, essas placas de aterosclerose, elas podem causar obstrução do fluxo, né, através da luz dos vasos, como eu falei para vocês, e aí o paciente ele fica sem essa passagem sanguínea. Se não tem passagem sanguínea, a gente não tem retorno ao cérebro e, consequentemente, né, se não tem fluxo para o cérebro, vocês sabem que o sistema nervoso central, por ser um dos sistemas mais importantes, né, por permitir todas as atividades que são inerentes à vida humana, então aí a gente fica sem atividades no restante do nosso corpo. As manifestações que vão acontecer nesse AVE vão depender da taxa de oclusão. Essa taxa de oclusão, como eu já falei para vocês, é a mesma coisa de eu dizer
do quantitativo, né, daquele vaso que está sendo oprimido pela questão da aterosclerose. Então, vai depender da taxa, né, vai depender da quantidade de placa que está acumulada ali naquele vaso. Então, essas manifestações de sintomatologia, né, de sinais e sintomas, vão depender com a taxa de oclusão. As oclusões por embolia têm mais chances, né, de serem sintomáticas. Os locais mais comuns de trombo intravascular, ou seja, dentro dos vasos, na base da artéria aorta, na bifurcação da carótida comum. São os locais em que mais acontece esse trombo intravascular. Aí aqui, eu não lembro se eu cheguei a mostrar essa imagem para vocês, mas isso aqui representa muito essa questão da aterosclerose, né? Aqui vocês estão vendo, ó, nessa primeira imagem, que a gente tem aqui uma artéria saudável, né, com fluxo sanguíneo normal, sem nenhuma obstrução. E aqui nessas duas últimas imagens, a gente tem uma artéria obstruída por placas de gordura. Como eu falei para vocês, a sintomatologia ela vai de respeito de encontro com a oclusão do vaso. Né? Se nós formos comparar o nível em que essas duas últimas artérias, o nível de comprometimento dessas duas últimas artérias, elas são bem diferentes, né? Porque se a gente for considerar o quanto que elas estão ocluídas dentre a segunda e a terceira, né, a terceira provavelmente ela tem um nível de comprometimento bem maior, ou seja, o fluxo sanguíneo passado ali por aquela artéria, né, já tem uma maior prejudicidade se a gente for comparar com a segunda artéria. Então, isso vai de acordo com a oclusão do vaso, certo? Aqui a gente tem outra imagem, né, ao lado dessa imagem, no lado direito, aqui a gente tem uma artéria normal, um depósito de gordura ali, um pequeno depósito, depois a gente vai formando uma placa fibrosa, que é essa placazinha que vocês estão vendo, e aí vai formando o ateroma, até que a gente tenha esse ateroma, que seria o depósito acumulado de gordura, né, até que a gente tenha essas placas aí de aterosclerose. E aí a obstrução do vaso. Aqui a gente tem uma imagem de histologia, isso é um estudo histológico, onde vocês podem ver aí que um lado está acumulado de gordura nesse vaso, né, então a gente já tem aí um suprimento desse fluxo sanguíneo prejudicado. E nessa outra... Opa, passei demais. E nessa outra imagem aqui, a gente tem, ó, uma placa aterosclerótica, como vocês podem ver aqui, ó. Ainda consegue-se, né, uma passagem sanguínea do fluxo sanguíneo por aqui. Quando essa placa, ela se rompe, quando ocorre a ruptura, aí essas pequenas placas, elas vão começando a invadir, né, dentro da artéria. E aí formam um coágulo que vão bloquear a artéria devido a essa ruptura dessa parede, dessa placa aterosclerótica. Se ocorre a formação de um coágulo, né, devido a essa placa de aterosclerose, aí o sangue, como vocês podem estar vendo aqui nessa imagem, a gente não consegue ter um retorno sanguíneo. E aí é o que a gente vê nos processos de AVE. Aí nós temos os trombos murais, né, que são esses trombos que eu falei para vocês, que atingem essa capacidade cardiovascular, cardíaca, o que leva ao infarto do miocárdio, né, o miocárdio ele fica discinético, ou seja, essa discinética, ela está relacionada com os movimentos involuntários do coração, o movimento dos músculos cardíacos. Então, esse coração, ele começa a perder um certo controle. Nessa discinesia que a gente fala, é justamente esses movimentos involuntários da musculatura cardíaca. E aí o coração ele começa a bombear de uma forma diferente, né? Os batimentos cardíacos eles começam a se desordenar e a gente sabe que o coração ele trabalha entre uma sístole e uma diástole, né? Que é entre um relaxamento e a contração. E quando ocorre essa discinesia, né? Vai atrapalhando totalmente o fluxo, porque o coração ele não tem essa questão de estar fazendo uma sístole e uma sístole e diástole para promover, né? A questão do nosso complexo QRR. Então, essa disnesia pode causar um infarto no miocárdio e isso também é uma causa de AVE, né? Porque tem essa desregularização do coração, se não tem bombeamento adequado, né? Porque o coração ele tem essa atividade de bombear o sangue para os demais vasos do nosso corpo. E aí, se não tem bombeamento adequado, a gente vai ter o quê? Uma isquemia, né? Porque não tem fluxo sanguíneo suficiente para os demais órgãos do nosso corpo. E isso também está propenso à formação de trombos, e aí gerando também uma embolização cerebral, porque como eu falei para vocês, esses embos eles podem se locomover, né, através dos trombos e formar uma embolia cerebral, a oclusão total do vaso, e aí não tem circulação sanguínea na parede do cérebro.
Isso pode levar também a uma insuficiência cardíaca grave, né, através de uma embolização, miocardiopatias, que significa doenças acometidas do miocárdio, a discinesia, que eu já falei para vocês que essa discinesia são os movimentos irregulares, né, da musculatura cardíaca, os trombos murais, que vão levar à embolização. E o trombo, né, nos trombos murais, eles levam a chuva de êmbolos, né? Se vocês imaginam que se um trombo já é difícil de lidar, imagina uma chuva de êmbolos, né, dentro dessa cavidade miocárdica, e aí prejudicando totalmente o fluxo sanguíneo. E aí, para quem tem AVE, minha gente, isso aí é complicado. Aí a gente tem as arritmias, né, as arritmias cardíacas. Nós temos a fibrilação atrial, que causa de 15% dos AVCIs. Essa fibrilação, ela é um desarranjo, né, no nosso coração. Geralmente a gente encontra essa fibrilação quando a gente vai prestar os primeiros socorros. Não sei se vocês já ouviram falar no DEA, que ele é um dispositivo externo automático, né? Lembra? Não sei se vocês assistiram aquelas séries que a gente tem aqueles aparelhos de dar choque, né, para que o paciente retorne. Que, na verdade, esses aparelhos, né, que dão choque nessa parede torácica do paciente, nada mais é como uma forma de estimular o coração a voltar às suas atividades normais. Para isso que serve. E o DEA, que ele é um desfibrilador externo automático, ele faz aquela mesma coisa, só que, como eu já falei, ele é automático, né? Não precisa que a gente coloque as pás, que a gente fique segurando as pás lá até a voltagem de energia. Ele faz isso por si só. Que são os ritmos chocáveis que a gente chama. Por que essa fibrilação atrial, o paciente, quando tem uma fibrilação atrial, é tão difícil do paciente conseguir reverter essa situação? Porque não se sabe exatamente a causa real do que pode causar uma fibrilação, né? O paciente ele pode ter uma cetoacidose diabética, ele pode ter um pico hipertensivo, ele pode ter alguns problemas metabólicos. Então, as causas elas são bem difíceis de ser tratadas, né? Quando o paciente ele chega numa fibrilação. Então, por isso que a gente tem ainda esse índice, né, de quase 15% dos AVCIs que ainda se existe. A fibrilação ela é maior do que a embolia por trombos murais atriais, né? Então a gente tem uma maior porcentagem de fibrilação do que embolia por trombos. E essas arritmias elas têm um risco maior em pessoas que têm problemas com hipertensão arterial sistêmica, né? Aí aqui nós temos, ó, uma área infartada, essa parte aqui que está mais marronzada, um êmbolo bloqueando, né, a passagem do sangue. Se tem um êmbolo bloqueando a passagem de sangue, a gente não tem fluxo para essa região. E aqui está representando a artéria carótida. Como vocês podem ver, ó, a gente tem outros êmbolos aqui, ó, na artéria carótida. Tem um aqui pequeno e tem um pouquinho mais lá para cima. E a gente também tem um êmbolo aqui na aorta, né, como vocês podem ver nessa bifurcação aqui, também dá para ver um êmbolo, né? Então, esses êmbolos, eles vão impedir a passagem sanguínea, e aí, além da área infartada, além do infarto, que o paciente pode ter isso, pela questão do bloqueio, né, da passagem de sangue, aí a gente tem uma AVE. Aí aqui são as manifestações clínicas. Esses vasos obstruídos, que tem assim ACI, ACM, ACA, ACP, a gente tem aqui, ó. Aqui embaixo, na legenda, tem aqui, ó, ACA é a artéria cerebral anterior, ACI é a artéria carótida interna, lá embaixo. ACM é a artéria cerebral média, ACP é a artéria cerebral posterior, ACPI é a artéria cerebelar posterior inferior. Então, são essas classificações aqui. O que é que vocês precisam saber sobre isso aqui? Que essas manifestações clínicas, elas vão de acordo com o vaso sanguíneo que foi obstruído. Ou seja, a sintomatologia, ela vai depender de que vaso ele foi obstruído. Porque lá no nosso sistema nervoso central, quando eu falei para vocês lá do polígono de Willis, né, que é um polígono responsável, que traz lá as principais artérias que fazem esse bombeamento sanguíneo, essas artérias é que elas trazem, né, as funcionalidades do nosso cérebro. Então, a gente tem artérias que o fluxo sanguíneo levado para tal localidade é responsável pela fala, é responsável pela nossa motricidade. Então, essa sintomatologia, ela vai de acordo com o vaso cerebral que foi obstruído. Então, às vezes a gente pode pensar assim, mas a gente teve, seu João teve
teve uma AVE. E Dona Maria também teve uma AVE no mesmo dia que seu João, né? Por que seu João tem uma sintomatologia e por que Dona Maria tem outra? Aí existem várias questões por trás disso. A gente tem que observar qual foi o vaso sanguíneo que foi obstruído, a gente tem que avaliar quais são as condições clínicas de seu João e seu Maria, porque, como a gente viu, né? Tem fatores de riscos que estão relacionados a isso, como, por exemplo, se a pessoa ingere bebida alcoólica, se a pessoa é hipertensa, se a pessoa é diabética, né? Então, se tem alguém na família que tem problemas cardiovasculares, então tudo isso interfere, né? Essas condições clínicas, elas vão interferir e contribuir para um AVE, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Aí, aqui, de acordo com as manifestações clínicas, né, aqui no vaso obstruído CI, a gente tem a cegueira ipsilateral, né, somente de um lado, a síndrome dessa artéria, hemiparesia contralateral, a perda sensorial. Essa hemiparesia é como se fosse um lado paralisado do corpo, tá? A perda do sensor na questão do braço e pior na fase, que é o que a gente fala que o paciente ele fica com a boca meio torta, que um lado do corpo paralisa, então isso está relacionado à hemiparesia. O termo técnico para essa paralisia facial, paralisia dos membros, é hemiparesia. Essa afasia expressiva, que significa dizer a não fala do paciente, tá? Ou anosognosia. A anosognosia é um distúrbio onde o paciente, ele, por exemplo, ele passa a desconhecer a própria doença que ele tem. Ele fica desorientado sobre a doença que ele tem. Ele não tem mais percepção sobre aquilo que ele tem. Esse termo técnico significa dizer anosognosia. E a desorientação espacial, né, que não é dominante, mas o paciente ele fica desorientado no tempo e espaço. Aí nós temos o quadro de quadrantanopsia, que essa quadrantanopsia é como se fosse um distúrbio, né, em um dos quadrantes do nosso olho, em um dos quadrantes ocular, certo? Isso aqui está muito relacionado também, não sei se vocês já viram, mas os casos de pessoas que têm AVE, né, elas têm um certo derrame, né, pela pressão que causa no cérebro, essa pressão acaba gerando um extravasamento de uma rupturazinha de artéria ocular, e aí o olho fica todo com hematoma, né, fica todo avermelhado, por causa dessa questão também ligada à quadrantanopsia. Aí nós temos aqui na artéria carótida anterior a hemiparesia contralateral, né, a perda sensorial, pior na perna. Hemionopia homônia contralateral. Essa hemionopia homônia significa dizer um distúrbio, né, ocular nos dois lados. E alteração na memória. No ápice bacilar, a gente tem a cegueira bilateral, amnésia, né, que seria o distúrbio de esquecimento, hemiparesia contralateral ou perda sensorial. Nessa artéria vertebral ou a CPI, que é a artéria cerebral posterior inferior, a perda lateral da ascensão facial, ataxia, que seria a dificuldade de equilíbrio, certo? A pessoa não tem esse equilíbrio de ficar em pé ou de conseguir ficar sentado, hemiparesia contralateral e a perda sensorial. Na artéria cerebelar superior, nós temos a ataxia da marcha, ou seja, a pessoa não tem equilíbrio de caminhar, a marcha seria o nosso andar, né? Náusea, tonteira, dor de cabeça progredindo para hemiataxia, ipsilateral, disartria, perda parcial do olhar fixo, essa disartria está relacionada a uma fraqueza muscular, hemiparesia contralateral e sonolência. Então, o que vocês precisam entender sobre as manifestações clínicas ligadas ao AVCI? Que elas vão de acordo, né, essas manifestações clínicas, elas vão de acordo com a artéria em que é ocasionada, né, em que ocorre a obstrução. Então, isso vai de acordo com a artéria que foi obstruída. A isquemia, raramente, ela é causa de vertigem, isolada na ausência de outros sinais e sintomas. Na periférica, a gente tem fraqueza na metade superior da fase, sim, na central, não. Fraqueza na metade inferior da fase, sim, na central, não. E local da lesão, geralmente, no nervo ou ponte ipsilateral ou na central, no sistema nervoso central, né, hemisfério cerebral contralateral. Então, esses sinais e sintomas, como eu já falei, de acordo com cada situação. O diagnóstico do AVCI. No AVCI agudo, as anormalidades elas são iniciadas nas 3 horas precedentes
No acidente isquêmico transitório, geralmente se resolve em 2 horas, não persiste por mais de 24 horas, porque se persistir, a gente já tem aí um diagnóstico, né, de acidente vascular cerebral isquêmico. Nas hemorragias intracerebrais, há uma progressão rápida, né, dos déficits e cefaleias. No AVCI, geralmente são indolores, não acorda o paciente do sono. Tem pessoas que passam por um acidente vascular encefálico e nem sentem que estão passando, muitas das vezes por não ter conhecimento sobre a doença, né? Como eu falei para vocês, o AVC ou AVE, né? Ele é popularmente conhecido como derrame cerebral até hoje, nos dias de hoje, mas muitos pacientes eles não têm essa noção do que seria uma AVE, do quais são as sintomatologias, né? Então, muito se fala sobre, mas poucas informações são dadas a respeito, né? A gente vê muitos pacientes que falam sobre derrame cerebral, mas não sabe propriamente dizer o que seria realmente, né, um acidente vascular encefálico, porque muitas das pessoas não têm esse conhecimento. E aí, como eu falei, às vezes o paciente ele passa por uma AVE e não tem nem essa visão de que passou por uma AVE, né? A variação durante o dia para o início do AVCI, o pico é no final da manhã, e nos pequenos AVCs, né, nos pequenos AVE, predomina sinais e sintomas sensitivos, né? A questão da sensibilidade também, ela é muito interferida nessa questão dos pacientes que têm AVE. No diagnóstico também, a gente deve levar em conta a questão do exame físico, né? Um deles através da oftalmoscopia, que dá para perceber isso por placas de colesterol ou êmbolos de plaquetas e fibrinas na retina, que é a doença escleroterótica mais proximal, né? Como vocês podem ver aí nessa imagem, né? Isso ligado à oftalmoscopia, né? Quem deve realizar isso é um profissional da oftalmologia, mas a gente já consegue verificar, né? Como vocês conseguem ver aí, ó, pequenos coágulos, né, na retina do paciente, né? E isso é sugestivo para uma AVE, pela pressão ocular. Quando a gente tem uma pressão intracraniana, né, o aumento da PIC, principalmente por edema cerebral, né, essa pressão ela pode gerar a pressão nos vasos, né, dos nossos olhos, e aí gerar esses acometimentos na nossa retina. Na nossa não, né, na de quem tem. Nos vasos, né, os cruzamentos arteriovenosos ou sangramentos, né, sinais de hipertensão crônica ou diabetes, né, esses sangramentos aí que a gente vê também, essas manchinhas avermelhadas, elas também estão relacionadas a quem tem pressão alta, né, hipertensão crônica, ou também a questão da diabetes. Então, pela oftalmoscopia, aí vocês poderiam perguntar, professora, só a oftalmoscopia ela seria suficiente para diagnosticar que um paciente ele pode estar em um acidente vascular encefálico? Não necessariamente, porque, como eu falei, tem pacientes, a depender do nível como é que eu posso falar para vocês, da sístole e da diástole, numa pressão, no pico hipertensivo, na hipertensão arterial crônica, ela pode vir apresentar esses sangramentos oculares na retina, né? Então, não necessariamente só o exame da oftalmoscopia ela pode ser necessária para diagnosticar a doença, né? A gente precisa de, além disso, juntar, né, com as condições clínicas do paciente, com as manifestações clínicas para poder fechar um diagnóstico. No exame neurológico, a gente identifica a localização e o tamanho do AVE, né? Identifica a questão do êmbolo, né? Para saber a localização e o tamanho. Por que é importante a gente saber a localização do AVE? Justamente para a gente saber qual foi a artéria atingida, né? E para a gente, dessa forma, ter uma noção de qual é a sintomatologia que possivelmente o paciente ele pode vir a desenvolver. Não necessariamente significa dizer que no artéria carótida inferior, se diz que o paciente ele vai apresentar tal sintomatologia e o paciente não tem a sintomatologia, né? Bom para o paciente, mas não são todos os pacientes que vão apresentar todas as sintomatologias que a gente viu lá no quadro que eu falei, né? Não são todos os pacientes que apresentam a mesma sintomatologia, como eu falei. Cada paciente tem sua particularidade, cada paciente corresponde, né, a um agravo de uma forma diferente. O estado mental depressivo, ele sugere lesões cerebrais bilaterais, né, dos dois lados, ou lesão do tronco cerebral. Múltiplos AVCs menores, ele gera demência. Os padrões afásicos,
aponta o local da lesão. Aí, nesse exame diagnóstico, nesse exame neurológico, a gente precisa fazer o teste de força no paciente, a sensibilidade, né? Porque como é uma doença característica do sistema nervoso, né? A depender do local em que seja atingido, o paciente ele pode perder a sensibilidade também, né? Então essa sensibilidade ela precisa ser testada e além dos reflexos profundos. Quando nós nascemos, né? Quando a gente vai para a primeira consulta de puericultura, né? No posto de saúde, uma das coisas que devem ser avaliadas são os nossos reflexos primitivos, né, para saber se a gente veio com os reflexos, que é o normal que todo ser humano apresenta os reflexos primitivos, né? Então, esses reflexos, eles também precisam ser testados para saber se ainda estão presentes. Quando a gente não tem um reflexo presente, significa dizer que a integralidade do sistema nervoso do paciente, ela está prejudicada. Né? Então, por isso que vocês vão ver, por exemplo, que é o Babinski, que é uma estimulação plantar, é um reflexo, né? A gente testa para saber se ele está presente ou não, se ele é positivo ou negativo. O exame neurológico ele vai servir também para a gente testar os padrões dos déficits e local da lesão vascular. No exame neurológico também a gente faz essa estimulação plantar, que eu falei para vocês através do Babinski, né, que ele é clássico de lesão de tratos longos, indica a lesão do neurônio motor superior. Então, se a gente faz a estimulação do Babinski e testa positivo, então a gente já sabe que possivelmente o paciente ele pode ter alguma lesão do neurônio motor superior. Aqui nós temos os testes de sensibilidade. Eu não sei se vocês já viram a questão da hanseníase, né? Mas na hanseníase a gente faz esse teste de sensibilidade, né? Em cada lesão que o paciente tem, a gente vai lá com os microfilamentos fazer o teste, né? Para saber o grau de sensibilidade naquela região. Quando o paciente ele também é acometido por um acidente vascular encefálico, a gente também precisa fazer os testes de sensibilidade, até porque nós temos nervos, né, espalhados por todo o nosso corpo e a gente precisa saber se a sensibilidade daquele nervo ele está prejudicada ou se ele está normal. Então, a gente pode utilizar, né, os microfilamentos, como vocês estão vendo aí nessa primeira imagem, que é bem parecido com o microfilamento que a gente utiliza, né, nos pacientes hansênicos. Então, aí, ó, vocês estão vendo que tem 10 áreas, né, marcadas. Então, a gente precisa colocar esse microfilamento em todas essas áreas para a gente permitir saber se há a questão da sensibilidade preservada ou não no paciente. Além de outros estímulos que a gente pode fazer, como essas imagens que vocês estão vendo, caso não tenha um microfilamento, a gente pode estar fazendo esses testes em outros locais também, com outros materiais. A gente também pode fazer os testes que não tem na imagem, mas um dos testes que a gente pode estar fazendo também é para saber se o nervo ele está espessado. Quando o nervo ele se espessa, significa dizer que está tendo um desgaste do sistema nervoso central também, porque o normal é que o nervo ele não esteja espessado. Mas se a gente encontra esse achado, então aí a gente já sabe que possivelmente o paciente também está tendo um acometimento do sistema nervoso central e tudo isso pode ser gerado como consequência do acidente vascular encefálico. Né? Tem não são todos os pacientes, mas tem pacientes que não conseguem, após o AVE, permitir que não fiquem sem nenhuma sequela. Né? Geralmente, os pacientes que têm, a gente tem muitas sequelas relacionadas ao AVE. Nos tipos de sensibilidade, a gente tem tanto a térmica, a dolorosa e a tátil. Nessa térmica, a gente deve fazer nas regiões, por exemplo, pegar um tubo de ensaio com água morna e um tubo de ensaio com água gelada. E aí perguntar para o paciente se ele sente e o que ele sente, se ele está sentindo água morna, se ele está sentindo água gelada. Ele vai te dizer se ele está sentindo ou não. Né? A primeira sensibilidade, quando a gente fala de sensibilidade relacionada ao sistema nervoso central, a primeira sensibilidade que se perde quando se tem o sistema nervoso central prejudicado é a sensibilidade térmica. É a primeira sensibilidade que se perde. Né? Então, a gente faz nessa sequência. Depois, a gente aplica um estímulo doloroso, né, para saber se o paciente sente ou não. E, por último, a gente faz uma avaliação tátil para saber qual a sensibilidade tátil do paciente. Nessa ordem, a gente realiza para saber qual é o nível de comprometimento da sensibilidade do paciente. Aí aqui a gente tem o sinal de Babinski, que eu falei para vocês. O normal é que quando a gente faça o estímulo, né, no pé do paciente, que a gente vai aplicar um estímulozinho. Onde está essa região aí, ó? Dessas setinhas, dessas primeiras setinhas.
O normal é que quando a gente aplica esse estímulo, o pé do paciente ele faça isso. Os dedos ele faça uma retração para dentro, né? Quando o paciente, a gente faz o estímulo, ele tem essa retração para fora, significa dizer que o sinal de Babinski, que o reflexo de Babinski, ele está positivo. Ou seja, isso é indicativo, né, de acometimento no neurônio superior, certo? Então, quando a gente faz uma puericultura, quando vocês tiverem a oportunidade, não sei se vocês já estagiaram, mas quando vocês tiverem a oportunidade de fazer o reflexo de Babinski nas crianças, vocês vão ver, elas fazem exatamente isso aí, porque o Babinski ele é o reflexo plantar, né, na região dos pés. Quando a gente faz esse estímulo, o normal é que essa flexão ela seja realizada desse jeito, ó. Os dedinhos dos pés eles se voltem para dentro. Quando esses dedos dos pés eles se voltam ao contrário, então a gente já tem um sinal positivo, né, de Babinski aí trazendo para a gente um sugestivo de acometimento do neurônio superior. No diagnóstico, nós temos diagnósticos de imagens cerebrais não invasivas, né? Eles vão distinguir o AVC isquêmico de outras doenças, né? Através desses exames de imagem. De que outras doenças, professoras? De hemorragia, tumor, aneurisma, e outras situações. Aí aqui a gente tem, ó, nessa primeira imagem, vocês estão vendo isso aqui, retrata a questão do tumor. Nessa segunda imagem também. Nessa outra imagem aqui, vocês também conseguem observar, ó, essas setinhas indicando. Tudo isso aqui está relacionado a um tumor. Certo? Como é que seria a questão do AVE? Do AVE isquêmico, né? O que seria um AVE isquêmico, como eu já falei para vocês? Interrupção de fluxo, né? Pode estar representada por um êmbolo, por um trombo, né? Nessa imagem cerebral. Então, eu vou já mostrar para vocês como é que a gente encontraria. Ó, aqui a gente tem uma imagem, se vocês forem observar aqui, ó. Por essa imagem que a gente tem aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês que aqui a gente tem um lado normal, né? E esse outro lado aqui com infarto agudo dessa artéria direito. Aí aqui, ó, vocês podem ver aqui nessa primeira imagem, se for seguir a mesma coisa que tá aqui nessa outra imagem, vocês vão ver, ó, que tem uma parte que ela tá mais pretinha. Essa região aqui, ela tá comprometida. Opa, passei demais. Nessa outra região aqui, a gente tem a formação bem aqui, ó, nessa parte de baixo esbranquiçada de um coágulo. E aqui, nessa última imagem, na letra D, vocês percebem que a gente não tem nem, como é que eu posso falar para vocês, uma característica anatômica do cérebro, né? Ela tá toda desordenada. Isso também está relacionado a um AVE. Geralmente, isso pode estar relacionado a uma pressão intracraniana, né? Que essa pressão acaba gerando um edema cerebral, e aí fica essa desordem, a gente não consegue ver os sulcos e as fissuras normais do nosso cérebro, não consegue ver essa delimitação cerebral. E isso também é gerado pelo AVE. Ó, aqui nessa imagem também vocês conseguem ver, ó, nessas duas, desse edema cerebral. Ele é o resultado de um edema isquêmico e ou de vasodilatação por isquemia, né, com alta regulação vascular mantida ou por obstrução venosa. Apagamento aquilo que eu acabei de falar, né? A gente no edema, a gente tem o apagamento dos sulcos corticais e a compressão do ventrículo lateral e hemolateral. Então, a gente não consegue delimitar as partes do cérebro bem localizadas, porque como tem esse edema, nessas paredes cerebrais, essas estruturas cerebrais, elas, como o próprio nome já fala, edema, que seria o acúmulo de líquido em inchaço, a gente não consegue observar, né? Não consegue delimitar quais são as partes aí por conta desse edema que está acontecendo. Então, esses sulcos cerebrais, que eu acabei de mostrar bem aqui, ó, os sulcos e as fissuras normais, elas não são vistas, que está demasiado. E vocês vão ver que no acidente vascular hemorrágico, aí é que fica difícil a situação mesmo. Ó, nessa outra imagem aqui que a gente tem uma setinha, ó, a gente nem consegue observar o que é cada parte aqui do cérebro, porque tá toda demasiado, né, cerebralmente, e aí fica difícil, mais sugestivo de um AVE isquêmico.
Aqui a gente também tem outro exame, que é a angiografia cerebral, né? Que é um exame que detecta os vasos. Isso aqui a gente utiliza em pacientes com suspeita de lesão cirurgicamente removida. Visualização dos vasos em alta resolução, como vocês podem ver, né? Visualização dos vasos cerebrais maiores e serve para detectar anormalidades como estenose, aneurismas ou malformações arteriovenosas. Como vocês podem ver aqui na seta, ó, a gente tem um coágulozinho. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa caracterização desse coágulo, isso relacionado à malformação arteriovenosa. Qual é o diferencial no AVCI, né? No isquêmico, ele tem o início abrupto de um déficit neurológico, geralmente ele é indolor. O tumor, geralmente, ele vai ter uma evolução de semanas nesse AVE. Para a gente ter um diagnóstico diferencial, é importante lembrar que o acidente isquêmico transitório ele vai ser resolvido em 2 horas. O paciente ele tem enxaqueca com início abrupto, ou seja, um início rápido de sintomas neurológicos, como a hemiparesia, ou outros déficits focais associados, primariamente unilateral. Primeiro, o paciente ele vai ter uma hemiparesia de um lado, ou seja, vai sentir o lado todo dormente, vai parar nessas funcionalidades, latejante, incômoda, aura. Sintomas que vão preceder a cefaleia e os discotomas cintilantes. E, além disso, as crises convulsivas, né, atividades motoras tônicas ou fenômenos sensitivos positivos. Apresentam hipostesias e paresias com ações motoras involuntáveis. Boa noite, eu também estou esperando. Quais são os fatores de risco, né, para o AVE e quais são os fatores de prevenção? Prevenção primária, controle da pressão arterial, principalmente em pacientes diabéticos, hiperlipidemia, tabagismo, fibrilação atrial, relacionada ao uso de anticoagulantes e doença das células falciformes, né? Por que, professora, essa doença das células falciformes, elas podem interferir? Né? Porque são as doenças que não têm uma formação correta, né, das hemácias, e aí isso pode gerar um acúmulo delas e aí também ocasionar, né, a formação da agregação plaquetária, várias plaquetas se aglomerando, e aí gerar trombos, né? Gerar trombos e esses trombos causarem, né, a insuficiência do fluxo sanguíneo. Aí agora a gente vai ver um pouquinho sobre acidente vascular hemorrágico. Ele compreende 15% dos AVCs, pode ser difuso ou focal. Ele é difuso quando ele é intraventricular e nos espaços subaracnoide, né, rupturas de vaso na superfície ou nas proximidades do cérebro ou dos ventrículos, sangramento geralmente para o líquido cefalorraquidiano. No AVC hemorrágico, né, devido a esse também edema que ocorre no cérebro, tem um estímulo de liberação do líquido cefalorraquidiano, né? E o acúmulo desse líquido pode gerar o quê? A hidrocefalia, né? O acúmulo de água, de líquido dentro do cérebro. E aí, consequentemente, esse líquido aumentando, a gente vai ter uma maior pressão intracraniana. Muitas vezes o paciente ele chega a óbito, né? Porque não suporta essa pressão. Nós temos o AVC focal, né, que ele é intraparenquitomosa, que é a ruptura de artérias para o interior da substância cerebral. Alta taxa de mortalidade, né, no AVE hemorrágico, dependendo da localização e do subtipo, e o foco é na prevenção, não tem um tratamento eficaz. Por que a gente tem uma maior preocupação no AVE hemorrágico do que comparado ao isquêmico? Porque, assim, eu sempre costumo falar, para se controlar uma hemorragia externa, ela é bem mais fácil, né? Porque você está ali visualizando a perca sanguínea, você está tendo uma noção de que o paciente está perdendo sangue naquela região. Então, você consegue aplicar as pressões, né, naquela região e, consequentemente, consegue estancar o sangramento. Já no AVE hemorrágico, né, intracraniano ainda mais, intracerebral, aí já é mais complicado, porque às vezes pela sintomatologia, por isso que eu falo, muitas pessoas não sabem reconhecer um AVE. E aí, quando o paciente está passando por um AVE hemorrágico, quando vai observar que o paciente está no AVE, já é tarde demais. E aí o paciente ele já tem perdido muito líquido ou muito sangue, né? A gente já tem uma pressão intracraniana bem aumentada, né? Devido a esse acúmulo de fluidos dentro da caixa, dentro do aparelho cerebral, e aí o paciente vem a óbito, né? Então, como vocês podem ver, né? A gente não tem um tratamento eficaz, a gente tem a prevenção para evitar que essas situações ocorram. Aí a gente tem aqui a hemorragia intracerebral e a hemorragia na subaracnoide, no espaço subaracnoide.
Na subaracnoide, né, na artéria subaracnoide, como vocês podem ver, a fisiopatologia pode estar relacionada a aneurisma, a malformação arteriovenosa, que é a MAV, que a gente chama, e a traumas, que são acidentes, né? Ou acidentes por arma de fogo, arma branca, ou acidentes automobilísticos, seja lá o que for. Na primeira imagem aqui dessas artérias aqui embaixo, a gente tem o aneurisma sacular, onde formam essa bolha aí que vocês estão vendo, certo? Que parece aquela imagem que eu mostrei para vocês de uma angiografia. Isso contribui para a não passagem sanguínea, né? Nós temos o aneurisma fusiforme, como vocês estão vendo aí também, ó. E a ruptura desse aneurisma. Quando ocorre essa ruptura, aí a gente tem um extravasamento, né, intravascular, e aí, como vocês já sabem, se tem esse extravasamento intravascular, hemorragia na certa, né, e aí vem todo aquele processo que eu falei para vocês. As manifestações clínicas. A cefaleia, ela pode levar à rigidez da nuca. Os aneurismas, eles trazem sempre uns sinais prodrômicos. O que seria sinais prodrômicos? Por exemplo, pacientes que têm crise convulsivas, epilepsia, por exemplo, antes de ter a crise propriamente dita, a crise epiléptica, eles conseguem sentir alguma sintomatologia antes da crise aparecer, como, por exemplo, a questão da vertigem, uma fraqueza muscular. Então, são sinais que precedem o acontecimento. São isso. Como, por exemplo, a cefaleia é um dos sinais prodrômicos de uma pessoa que vai passar por um AVE. Expansão, invadem sentinelas, cefaleia, náuseas e vômitos. PA elevada, aumento da temperatura corporal, alteração transitória do estado mental, podem ficar em coma por vários dias. Nas manifestações agudas, irritação meníngea, rigidez da nuca e fotofobia. E as hemorragias retinianas são bem circunscritas, vermelho vivo, que é aquele que eu falei para vocês, né? A hemorragia ocular, devido a essa pressão no crânio, né? Essa pressão cerebral, extravasamento sanguíneo, levando a também extravasamento de artérias ou arteríolas dentro da parede ocular. No diagnóstico, são hemograma completo, né? Para saber essa perca, mais plaquetas, tempos de coagulação e análise de eletrólitos. Na tomografia, é perceptível o quê? A localização do hematoma, o volume do hematoma, né, que se formou ali devido a esse extravasamento sanguíneo, o sangue que está entre os ventrículos, sangue no espaço subaracnoide, a hidrocefalia, que é aquilo que eu falei para vocês, com essa hemorragia, né, com essa ruptura, com esse edema cerebral, ele induz, né, a liberação do líquido cefalorraquidiano, que aí, com essa interação do líquido e com o extravasamento que já está acontecendo devido às artérias, a gente tem a hidrocefalia, né, o acúmulo de líquidos presente na cavidade cerebral, levando ao edema, né, e aí, possivelmente, né, isso que eu falei para vocês da questão da hidrocefalia. Alguém tinha me perguntado sobre qual era a diferença de um edema celular, qual era a diferença do edema citotóxico para um edema intersticial? É justamente isso, né? Quando a gente fala de um edema citotóxico, a gente está falando de um edema dentro das células cerebrais, né? Acontece esse edema dentro das células. Quando a gente fala de um intertício, né, de um edema intersticial, né, a gente já fala como se fosse uma situação extracelular, que é aí o que contribui para essa liberação do líquido cefalorraquidiano e assim o edema cerebral, né, e assim o paciente levando a um AVCH. O desvio, né, da linha média do cérebro, herniação cerebral, né, devido a esse aumento do cérebro pelo edema, a gente tem uma herniação, um aumento nessas estruturas do cérebro. A hemorragia na sua fase aguda, ela aparece na tomografia computadorizada como áreas de maior densidade, representadas por áreas mais claras, que essas áreas mais claras, ela identifica o ferro, né, pela questão da composição sanguínea. Na tomografia contrastada, identificação de MAV, né, que é aquela malformação arterioventricular, e alguns grandes aneurismas. Na angiografia cerebral, né, que seria o estudo dos vasos presentes no cérebro, identifica o foco da hemorragia subaracnoide. E na ressonância magnética, ela é menos sensível que a tomografia. As causas da hemorragia, do AVE hemorrágico intracerebral, pode estar relacionado à hipertensão, à angiopatia amiloide, malformação das artérias venosas, né, das artérias e das veias, anticoagulação, trombólise e várias anormalidades hematológicas,
leucemia, policitemia vera, trombocitopenia, hemofilia, outras anormalidades da coagulação, vasculite infecciosa e não infecciosas, neoplasias intracranianas e trombose venosa e abuso de somatopiméricos e cocaína. Na intracerebral, essas manifestações clínicas elas vão ser a mesma do AVCI, né? Mas claro que esses sintomas eles podem ser agravados de acordo com a condição clínica do paciente, como eu já falei para vocês. De repente, se o paciente ele tiver uma hipertensão arterial sistêmica, isso pode levar, por exemplo, ao infarto, né? Um fator de risco. Só um momento. As hemorragias, elas determinam perda cada vez mais da função neurológica, até que seja atingido o nível máximo, que é o platô. A deterioração do nível de consciência em 1/4 dos pacientes. Outra coisa também que eu queria falar para vocês é que na questão da irreversibilidade, quando a gente tem uma situação de AVE, né, AVE tanto isquêmico ou hemorrágico, né, ele pode ser reversível se essa lesão ela for tratada em menos de 3 minutos. Se não for tratada em menos de 3 minutos, com mais de 3 minutos, a gente já tem a caracterização, né, de um acidente que pode se tornar irreversível, né, porque 3 minutos já é um tempo suficiente para todo o nosso estado cerebral entrar em deterioração, né, seja em nível de consciência, seja de extravasamento. Vocês imaginam que é você passar 3 minutos com sangramento arterial, porque a gente sabe que as nossas artérias, o fluxo sanguíneo ele é bem maior do que comparado numa veia, né? Então, vocês imaginam que é passar 3 minutos, né, extravasando sangue por uma artéria, sem que se saibam a causa, sem que se saiba que está acontecendo, né, uma hemorragia, e daí você já tira uma situação e o agravo. Os fatores de risco: hipertensão arterial sistêmica, a idade, né, maior que 55 anos, tabagismo, falta de adesão a antihipertensivos, etilismo, que seria o consumo de álcool, baixa concentração de colesterol e hemorragia intracraniana. No diagnóstico, né, o T sem contraste, ele vai avaliar as áreas homogêneas de aumento de densidade e efeito de massa, infartos hemorrágicos, né, áreas de aumento de densidade entremeaçadas com áreas de diminuição de densidade, né, que seria o infarto. As pequenas hemorragias, elas podem não ser detectadas nas primeiras horas, né, elas podem, na verdade, né, que consideram na área da medicina de não ter uma importância clínica, mas essas pequenas hemorragias, quando elas não são detectadas, né, elas podem gerar uma complicação maior no paciente, né, justamente por isso. As hemorragias elas vão se tornando mais evidentes com o passar do tempo. Na ressonância magnética, ela é melhor para detectar as pequenas lesões, principalmente na fossa posterior. Não confirma se vai ser uma hemorragia ou uma hipoperfusão. Quando a gente fala de hipo, a gente está falando de baixo, né? Então, seria uma baixa perfusão sanguínea. Então, não dá para confirmar se o paciente ele está tendo ou uma hemorragia ou uma baixa perfusão sanguínea. Por isso que existem, né, outros métodos diagnósticos para se complementar. Aí aqui nós temos, né, alguns exemplos de exames de imagem. Como vocês podem ver aqui no primeiro, a gente tem um aneurisma, ó. Depois aqui embaixo, já nessas imagens de baixo, né? Coagulopatia, né, que seriam problemas no processo de coagulação. Um trauma crânioencefálico, vocês podem ver que todas as partículas aqui do cérebro, elas estão todas desordenadas devido a um trauma crânioencefálico. Aqui a gente tem um AVCH hipertensivo, né, o aumento da pressão aqui, e aí a gente tem um edema nessa região, e a gente tem uma angiopatia amiloide aqui nessa outra imagem. Nessa imagem de cima, né, nessa partezinha esbranquiçada, que vocês conseguem perceber nitidamente que a gente está tendo aqui, possivelmente, né, uma hemorragia subaracnoide e intracerebral também, essa parte branca aqui de cima. Nessas outras partes aqui, a gente também vê, ó, uma manchinha branca, que essa parte branca, ela pode estar representada também por uma hemorragia, geralmente com a presença de ferro, ela fica mais branca acinzentada. Então, a gente consegue identificar que está tendo uma hemorragia intracraniana aí nessa situação. E é isto. Deixa eu só escrever aqui uma coisa. Deixa eu só acrescentar aqui esse slide. Eu vou escrever aqui, e aí vocês vão tirar uma foto, certo?
atividade 8. Peraí que eu já mostro a tela para vocês, tá? Eu tô só escrevendo antes de passar a telinha aqui para vocês. Já que eu mostro. Só um minutinho. Tô só terminando de escrever aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é que vocês vão fazer, tá? Ó. Tirem print, tá? Dessa tela, que isso aqui é a nossa atividade. Vocês vão apresentar um caso clínico de um paciente com acidente vascular encefálico, apresentando, junto a esse caso clínico, uma sistematização da assistência de enfermagem para esse paciente. Né, eu quero que vocês apresentem 3 diagnósticos de enfermagem e 3 intervenções de enfermagem para cada diagnóstico que vocês forem realizar. Professora, eu não sei o que é que a senhora está falando, eu não entendo, não sei como é que faz e tudo mais. Não se preocupem, porque esse é o primeiro contato, né, que vocês vão ter com a SAI, depois daquela aula que eu dei, certo? Inclusive, eu vou até disponibilizar o material de novo, que é para vocês darem uma reforçada na sistematização da assistência de enfermagem. Mas, basicamente, é aquilo que eu falei. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro. Náusea, vamos dizer que o paciente que tem... Como é que vocês vão criar o caso clínico primeiramente? Que o paciente, ele tem... o paciente, Marcos, não sei o que lá, com tal idade, solteiro, não sei o que lá, uma historinha do paciente, né? Deu entrada no hospital apresentando cefaleia, dor na região superior direita, e não sei o que lá, alega ter, não sei o que lá. Vocês vão falar que o paciente relata que tem hipertensão arterial, que tem diabetes, que faz uso de álcool, que faz uso de cigarro e não sei o que lá, e contar uma historinha do paciente. Vocês vão inventar uma história do paciente. Depois, vocês vão fazer a sistematização da assistência de enfermagem com esse paciente. Por exemplo, se o paciente ele chega dizendo que ele está com cefaleia, então eu vou lá na Nanda, né? Eu não enviei a Nanda, mas é muito fácil. É só colocar no Google Nanda 2018, 2020, que aparece o PDF lá para ser baixado. E aí vocês vão baixar. E aí vocês vão procurar o diagnóstico Nanda, né? O diagnóstico de náuseas. Então, o que é que a gente precisa saber de um diagnóstico? Que o diagnóstico ele está relacionado a alguma coisa e ele vai estar evidenciado por alguma coisa. Então, por exemplo, vamos dizer que o paciente chegou com náuseas e dor na região dos membros superior direito. Então, eu posso dizer, ou faz 3 dias que ele não se alimenta. Então, por exemplo, náusea relacionada à alimentação prejudicada é evidenciada pelo quê? Pelo relato do paciente. A evidência é a sintomatologia. Aí lembra que a gente tem que apresentar um resultado esperado, né? Que é o que eu espero do paciente, que ele tenha melhora no quadro da náusea. Por exemplo. E as intervenções de enfermagem é aquilo que vocês vão realizar para modificar o diagnóstico do paciente. Por exemplo, o que eu posso fazer com um paciente que está com náusea? Né, administrar medicamentos antieméticos, ofertar alimentação, orientar o paciente sobre a importância da alimentação correta, orientar enfim, são o que vocês vão fazer para aquele diagnóstico, as intervenções de enfermagem que vocês vão realizar, né, para que assim, né, a gente tenha uma melhora no quadro do paciente. O que é que vocês vão fazer, né, nessa questão desse trabalho? Respondam no caderno, podem fazer no caderno, e aí vocês vão me mandar
essas imagens ou lá pelo Telegram, pelo aquele grupo que a gente criou, ou vocês podem estar enviando para aquele e-mail que eu disponibilizei para vocês. Podem estar enviando por lá. Quando for na próxima semana, né, na próxima quarta-feira, aí eu venho aqui com vocês, vou trazer alguns diagnósticos que alguns fizeram, né, de acordo com o que vocês fizeram. Vou corrigir ao vivo aqui com vocês e a gente entra no próximo conteúdo, que seria trauma crânioencefálico, para dar continuidade nessas questões de acometimento do sistema nervoso, certo? Então, não esqueçam de realizar a atividade, tá? Eu aguardo vocês na próxima semana. O ideal é que vocês já aproveitem esse período aqui que eu tô liberando vocês, né? Para que vocês já comecem a fazer essa atividade e já consigam ir me mandando, tá bom? Então, deixa eu só dar uma passada aqui pelas mensagens que vocês me mandaram. Só um minuto. Estão me perguntando aqui quando é que eu vou repor a aula de quarta passada que não teve. Essas reposições a gente só faz lá para o final de semestre, tá? Porque nessas quartas não tem como a gente repor, né? Como as aulas elas são ao vivo, programadas nas quarta-feira, né? Então não tem como a gente repor em outro dia da semana. Mas no final de semestre a gente sempre adiciona uma aula a mais, que é para repor aquela aula que não teve. Deixa eu ver. Tô só abrindo aqui as mensagens para ver. Vendo se tem alguma mensagem. Alguns vão falando que o slide apareceu. Eu vou enviar, minha gente, o link do Telegram. Não se preocupem, não. Eu vou enviar os slides quando daqui a pouco eu vou para o NIP, né? E aí quando eu retornar eu consigo enviar esses slides novamente para o e-mail, tá? Pronto, acredito que não tenha nada para me responder aqui. Sim, a atividade vale ponto 5. Todas as atividades que eu passar aqui vocês terão valores de ponto 5. Bom, eu abri todas as mensagens, né, para ver se tem alguma coisa assim. Não, alguém tá me perguntando aqui se é necessário gravar a apresentação para poder mandar. Vocês não precisam gravar, não. Vocês podem fazer por escrito, tá? Faz por escrito no papel e depois vocês só tiram fotos ou escaneiam e mandam lá no e-mail, alguma coisa assim do tipo. Assim que eu puder, eu vou estar enviando para vocês o link do Telegram assim que eu retornar, tá certo? Para que vocês comecem a entrar no grupo. Vão me mandando mensagem no direct do Instagram, que assim que possível eu vou respondendo vocês e mandando o link do Telegram para quem não entrou ainda, tá certo? Para que vocês consigam entrar. Só mandar mensagem lá no Instagram que eu vou estar disponibilizando o link do Telegram, que é o único meio que a gente consegue se comunicar por enquanto, né? Então, seria basicamente isso. Então, a gente finaliza aqui, tá certo? Próxima semana, façam a atividade, comecem a fazer de agora, aproveite o tempo que ficou restante aqui dessa aula. Próxima semana a gente vai ver TCE, tá certo? Então, é um tema um pouquinho mais complexo, mas que vai dar tudo certo, porque, como eu falei, né? Eu vou procurar fazer o tema de uma forma mais dinâmica possível. Tá? Então, qualquer dúvida, só mandar mensagem lá, assim que é possível eu vou responder vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. E qualquer dúvida eu estarei à disposição, tá certo? Um cheiro, meu povo.